Graça e paz aos irmãos e aos amigos que estão conectados, né? Nesses novos tempos, todos nós nos tornamos apresentadores, pregadores de celular, né? Então, eu vou falar hoje à noite a respeito de um tema. Antes disso, quer dizer aos irmãos que, lembrando aqui, que o ministério de Jesus ele consistia de 4 coisas. Em primeiro lugar, Jesus ensinava, tá? Cada uma dessas palavras ela tem um significado técnico, específico. Jesus ensinava. Então vamos encontrar Jesus por todos os evangelhos ensinando muito, né? Repetidamente Jesus ensinava, por isso que ele era chamado de mestre. E também a outra ponta, a outra perna do ministério de Jesus era a pregação. Pregação é querigma. Enquanto que o ensino é para os de dentro da igreja, a pregação é para os de fora, né? A pregação querigmática demanda uma resposta, geralmente é o aspecto evangelístico do ministério que Jesus exercia. Esse é o ministério da palavra, né? E aí tem o outro lado do ministério, que é o ministério, tem vários nomes que se dão, né? Alguns chamam de ministério de poder, mas consiste de cura de enfermidades, né? Grande parte do seu ministério, Jesus ele passou curando os enfermos, curando as enfermidades. E dentro dessa categoria de cura de enfermidades, aí Jesus seria chamado Jesus o médico, curava as enfermidades. Tem também uma outra parte que é a expulsão de demônios. Então eu percebo que o ministério da palavra é ensino e pregação, e o ministério de poder, que talvez seja inapropriado esse termo, porque é necessário que haja poder em qualquer dos ministérios, mas esse ministério ele consiste de cura de enfermidade e expulsão de demônios. Às vezes a cura da enfermidade e expulsão de demônios são a mesma coisa. Muitas enfermidades são causadas por demônios. E também muitas vezes a libertação que Jesus fazia de pessoa da mão dos demônios era chamada de cura também, né? Terapeu. Eu percebo que a igreja, ao longo da sua caminhada, ela tem muita facilidade de exercer o ministério de ensino. O ministério de ensino, desde que a pessoa seja dotada para essa atividade, é muito fácil, né, de certa maneira, de exercer. O ministério evangelístico, que demanda uma resposta da pessoa que ouve, né, que ela precisa ser salva. Naturalmente o Espírito Santo tem que estar aí também. Em todo lugar o Espírito Santo tem que estar, porque o Espírito Santo é que dá o poder. E aí só o Espírito Santo convence o homem do pecado. O ministério de cura, que nós vemos aí, é um ministério que exige poder, né? Lucas capítulo 5 diz assim, que o poder do Senhor estava com ele para curar, quando ele curou o paralítico de Cafarnaum. Também o caso da mulher hemorrágica, Jesus falou assim, eu senti que de mim saiu poder. Portanto, o poder do Espírito Santo que estava em Jesus, ele fazia parte do seu equipamento para curar as enfermidades. E o ministério de expulsão de demônios, que eu creio que assim é o mais, talvez seja o mais difícil, porque vai ser um confronto com demônios, né? E aí, se a pessoa não estiver realmente preparada de poder, né? Jesus falou certa vez assim, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, né? O dedo de Deus é o Espírito Santo, é uma forma, um eufemismo, a mão do Senhor, né? O dedo de Deus se refere tudo ao Espírito Santo, né? A maneira como Deus age por meio do Espírito Santo. Então, é necessário que haja o poder do Espírito Santo para, por exemplo, expulsar demônios, por exemplo, né?
E até mesmo dentro da Bíblia nós percebemos que essa atividade de expulsar demônios, ela, fora dos evangelhos, ela não é muito assim mencionada, né? Até a questão das enfermidades são mencionadas várias vezes nas cartas, mas a questão do confronto com demônios, eu me lembro que fora dos evangelhos, somente em Atos 16 eu me lembro de um texto onde há esse confronto do apóstolo Paulo, né? Então, por isso eu acho muito importante esse texto que eu vou considerar agora, que está em Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, eu creio que é o único texto que dá detalhes, que mostra os detalhes, como foi que Jesus, ele expulsou esses demônios aí. Eu percebo, eu lendo esse texto aqui, do endemoniado gadareno, né, que às vezes são chamados de Gerazeno, porque a região era Gadara ou Gerasa. Então, eu acho que esse texto é muito importante, porque o Espírito Santo registrou nesse texto, especificamente como Jesus agiu no sentido de expulsar aqueles demônios. Eu creio que é didático, né? De maneira, ele deixou aí registrado para nos ensinar como lidar com o mesmo fenômeno. E às vezes nós agimos nessa questão dos demônios mais movidos pela tradição do que pelo instrumento da Bíblia. Então, quero considerar algumas coisas aqui a respeito de Marcos capítulo 5, onde diz o seguinte: e chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Então veja só, a expressão que é usada aqui é espírito imundo, que é o nome que a Bíblia dá, né? Espírito imundo. Mas na frente ele vai chamar esse espírito de demônio, né? No verso 12 diz assim: e todos aqueles demônios lhe rogaram, os demônios. Então, espírito imundo e demônio são a mesma coisa, são sinônimos. Eu acredito que, inclusive, quando a Bíblia chama esses seres de espíritos imundos, há um certo contraste com o Espírito Santo, né? O Espírito de Deus é o Espírito Santo. E esses espíritos aqui são imundos, que é o contrário. Eles foram, de certa maneira, contaminados, né? Se tornaram impuros, espíritos impuros, imundos, malignos, né? Que malignos representa a maldade da natureza deles, né? E sabemos que uma das características do caráter desses seres é a mentira. Mentir e enganar é da natureza desses espíritos, porque Satanás é chamado na Bíblia como o pai da mentira. Onde houver a palavra engano na Bíblia, pode saber que Satanás está por trás. Ele é o mestre do engano e da mentira. E a gente vai aí formando como que uma espécie de mapeamento espiritual, né? Aí diz lá: o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda concorrentes o podia alguém prender. Ele vai descrevendo, você vê aqui que seria assim um bom texto para estudo de casos, né? Estudar esse caso aqui, porque eu acredito que não há em nenhuma parte da Bíblia um caso tão detalhado, né, como ficou registrado aí para o nosso ensinamento, para que nós não sejamos enganados pelas manifestações desses seres. Diz aí: porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e correntes, estas foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Então aqui dá uma descrição de uma força descomunal, né? Uma força incomum. E aí eu sei que ao longo da minha vida observando isso aí, às vezes as pessoas ficam com medo, né? Já que esses seres têm uma força descomunal, né? Capaz de quebrar grilhões e cadeias, às vezes a pessoa fica com medo deles, né? Só lembrando que Sansão, quando ele era possuído pelo Espírito Santo, repetidamente a Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio sobre Sansão, ele ficava também com a força sobrenatural, a ponto de matar 1000 homens com uma aguilhada de jumento. Então vemos aí que um espírito
pode potencializar a força física de um ser humano nesse nível. É claro que o Espírito Santo é mais forte do que o demônio, né? Mais forte do que Satanás. Então, se você, por exemplo, tem o Espírito Santo habitando em você, você não precisa ter medo, porque a Bíblia diz, né? Maior aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Aí diz aí, e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Então, há vários tipos de espírito, né? A Bíblia especifica vários tipos de espírito. E esse espírito aqui, pelo comportamento desse homem, que era possuído por ele ou por eles, alguém já disse que é um espírito de loucura, né? Será que era um espírito de loucura? Bom, a Bíblia não diz que era, mas o comportamento dele é realmente uma pessoa louca. E ele andava aí se ferindo, né? Pelos montes e pelos sepulcros. Não sei por que os sepulcros são mencionados aqui, porque parece que eles têm uma certa atração por cemitérios, né? Sepulcros, ferindo-se com pedras. Uma tentativa assim de autodestruição. Aí diz aí, quando ele viu a Jesus ao longe, correu e adorou. Aqui nós podemos interpretar de duas maneiras. Quem correu e adorou Jesus, prostrou-se aos pés de Jesus, ou foi o homem, né, que havia ainda algum tipo de sobriedade, né? Ou foram os demônios. É possível ter sido os demônios, porque parece aqui que o domínio desses demônios sobre este homem era praticamente completo, né? Então é possível que tenha sido mesmo os demônios que correram e se prostraram aos pés de Jesus. O que significa que esses demônios aqui, eles reconheceram a autoridade de Jesus. É impressionante como os evangelhos, eles narram que os demônios sabem quem é Jesus, sabiam quem é Jesus, né? Os seres humanos demoraram muito para reconhecer que Jesus era o Filho de Deus. Mas nos evangelhos, nas primeiras atividades de Jesus, quando ele iniciou o seu ministério, os demônios dizem logo, tu és o Filho de Deus. Eles sabem então quem Jesus era. Os demônios sabem quem é Jesus. Por isso que esses demônios aqui o adoraram, né? Prostraram-se diante dele. E falou o seguinte, e clamando com grande voz disse, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Olha aí, né? O demônio já declarando que Jesus era o Filho do Deus Altíssimo. Coisa que Pedro, por exemplo, só veio saber muito tempo depois, por revelação, quando ele diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? A revelação que Jesus era o Messias. Aí o demônio diz assim, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Eu acho muito interessante essa palavra desse demônio, porque o demônio, ele reconhecia que Jesus tinha poder para atormentá-lo. E é interessante porque na Bíblia os demônios eles são atormentadores, né? A função dos demônios é atormentar o ser humano. Mas eles são tão contraditórios na sua natureza que eles pediram que Jesus não o atormentassem, né? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Aqui ele falou no singular, como se fosse um demônio só. E ainda tem mais essa palavrinha, que essa palavra, a doutrina dos conjuras, eu nunca vi ninguém falar, eu nunca vi ninguém pregar sobre esse tema dos conjuras. E acredito eu também nunca me dediquei muito a estudar esse assunto, mas pelas vezes que eu lembro que aparece na Bíblia, conjurar alguém é quase colocar a pessoa debaixo de um juramento, como se ela fosse obrigada a fazer aquilo, né? Por exemplo, o sumo sacerdote disse para Jesus assim, conjuro-te pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Messias, ou o Cristo, né? E aí Jesus disse assim, tu o disseste, né? Então, Paulo fala várias vezes para Timóteo, né? Conjuro-te diante de Deus que pregues a palavra e tal. Então, essa expressãozinha, conjurar, ela tem um significado, acredito que espiritual, e até que ponto vai eu não sei, mas é bom, né, estudar essa palavrinha aí, porque ela aparece em várias partes da Bíblia, e o demônio sabia disso, e o demônio conjurou Jesus para que Jesus não o atormentasse.
E até então o demônio aqui estava falando no singular, como se ele fosse um só, né? E aí diz aqui, aí abre, né, aqui um parênteses assim, porque ele dizia, sai deste homem espírito imundo. Observe aí que Jesus, ele também se dirigiu a este demônio no singular, como ele sendo um demônio só. É, ó. Sai deste homem espírito imundo. E aí eu quero lembrar algumas coisas aqui, nessa questão eu sei que não é fácil, né? Esse ministério não é fácil, demanda o poder sobrenatural do Espírito Santo, e a pessoa tem experiência nisso. Isso não é fácil, não é para qualquer um, né? Não pensemos, nós sabemos disso, que não é só por ser crente que você pode, de repente, conjurar um demônio. É um confronto de poderes. Porém, algumas coisas, pelo menos teóricas, né? Podemos dizer aqui, baseado aqui nesse texto. Jesus disse, sai deste homem espírito imundo. Então, eu quero lembrar aqui, por exemplo, para alguns, né? Eu acredito que nem todos têm esse ministério e tal, mas eu lembro que logo crente novo, até hoje a gente vê algumas pessoas assim, olha, tem um demônio ali, vamos orar. Então, eu quero lembrar os irmãos o seguinte, olha, quando aparecer um demônio não é para orar. Né? Por isso que a Bíblia diz para a gente orar sem cessar, porque a hora de orar é antes de estar diante do inimigo. Né? A hora de orar é antes de estar. Quando aparecer o demônio, não é para orar. Né? Porque você vê aqui que Jesus não orou. Ele deu ordem, deu comando. Dentro do demônio, você deve dar ordem, dar comando. Porque você vai fechar os olhos para orar ali, o demônio vai dar uma cacetada em você aí, né? Eu já vi isso acontecer. Então, aprendendo isso aí. Sai deste homem, espírito imundo. Jesus deu ordem. Aliás, Jesus raramente orava por alguma coisa, né? Porque ele tinha uma vida secreta de oração. Ele vivia permanentemente em oração. Quando aparecia uma doença, ou pode observar, né? Quando ele curava enfermos, ele não orava, ele dava comando. Né? Isso nós devemos aprender. Agora, devemos dar comando no demônio. A pergunta é, o demônio vai obedecer? Aí vai depender, né, de uma série de fatores. Né? Quem lida com esse assunto sabe que muitas vezes o demônio não quer obedecer. Né? E às vezes a gente, por inexperiência, ou sei lá por que fatores, dá não sei quantos comandos. Eu quero lembrar aqui que Jesus só deu um comando, ele só disse isso. Sai deste homem, espírito imundo. Ele só falou isso. Ele não falou mais nada, ou seja, ele não repetiu o comando. É como se ele estivesse dizendo assim, olha, eu já dei ordem para você, você sabe que você vai ter que obedecer. Você pode fazer o que quiser, mas não vou repetir a ordem, eu já te mandei, né? Você sabe. É mesmo isso aí que Jesus disse, porque ele não repetiu a ordem. Só que o demônio não saiu logo, né? Aí vai dizer aqui, e Jesus perguntou a ele, qual é o teu nome? É claro que alguns que lidam com este assunto entendem o seguinte, que o demônio não quis sair, mesmo de Jesus tendo dado ordem, e a gente sabe que às vezes o demônio não sai logo, às vezes ele sai logo, às vezes não sai, ele resiste. E neste caso aqui, Jesus perguntou o nome dele. Alguns acham que se perguntar o nome do demônio, o demônio disser o nome, ao declinar o seu nome, ele se enfraquece. Não sei se podemos tirar essa conclusão do texto, mas o certo é que Jesus perguntou, qual é o teu nome? E ele respondeu, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Olha só, né? Depois que eu estou dizendo que aqui é um caso único na Escritura. Então, o demônio, ele dá um nome coletivo. Né? Ele diz, né? Meu nome, quando ele diz o meu nome, ele está falando como se ele fosse um só. O meu nome é Legião, porque somos muitos. Aí dá assim, são muitos demônios, é uma coisa misteriosa na questão espiritual, de um ser, um demônio, ou no caso aqui, quando ele diz que é legião, alguns comparam com a legião romana. Alguns comparam com a legião romana. Alguns dizem que a legião romana chegava a ter até 6.000 homens. Pode ser que haja um exagero nisso, né? A tendência do ser humano sempre é exagerar, aumentar as coisas. Mas baseado aqui nos porcos, que vai aparecer logo na frente, havia quase 2.000 porcos. Então, vamos tirar os exageros, né? Mesmo que seja verdade, eu não sei, mas vamos concluir por baixo.
Se houvesse pelo menos quase 2.000 demônios naquele homem, é muito demônio, né? É muito demônio, muitos seres, espírito imundo, para habitar num corpo de um homem. Mas são fenômenos aí, por isso que eu estou aqui, lendo aqui da Escritura, porque a nossa cultura hoje, moderna, científica ou pseudocientífica, elas zombam desses conceitos, porque elas não entendem, né? O ser humano geralmente zomba daquilo que ele não entende. Eles acham que era ignorância dos nossos antepassados, só que esquece que aqui é a palavra de Deus, né? Então, o certo é que esse homem estava possuído por uma legião de demônios, que se apresentavam como se fosse um só, né? Ainda tem um nome coletivo, legião. Eu até me perguntei, será que a legião romana, o exército romano, ele tirou esse nome veio dos demônios? Eu acho que sim, porque o demônio com certeza é mais antigo do que os romanos, né? O certo é que era tipo assim, um organismo coletivo. Eu acho que havia realmente muitos demônios. E Jesus perguntou, e ele falou o nome dele. E aí diz aí, rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. Essa palavrinha província aqui é importante, porque quando nós começamos a ler esse capítulo, diz que Jesus chegou à província dos Gadarenos. E aqui o demônio roga a Jesus que não os enviasse para fora daquela província. Levanta aí o conceito de espíritos territoriais, né? Ou a territorialidade dos espíritos. Acredito que a organização administrativa humana é uma cópia do que há no mundo espiritual. Aquelas pessoas que trabalham nessa área de guerra espiritual, né? Sabem que há uma territorialidade dos espíritos. Assim como cada cidade tem um prefeito, cada cidade também tem um demônio, tipo uma divindade tutelar, né? Tem um demônio que provavelmente um dia já foi um anjo, mas como é um anjo caído, acredito que são anjos caídos. E ele não tem corpos, nesse caso aqui. Eles são espíritos. Então, ele disse, e é possível que essa legião, que devia ter um cabeça, né? Um general, comandante daquela legião ali, era o espírito principal, ele tinha sido encarregado por Satanás de cuidar daquela região. Né? E agora, quando Jesus chega, ele sabe que Jesus tem autoridade sobre eles, eu acredito que ele tem medo, porque se eles forem expulsos daquela região, Satanás pode discipliná-los, né? Satanás pode castigá-los, como eu acredito aí. Mas sabe-se que essa legião era responsável por essa província dos Gadarenos. Aí nós temos assim um presidente da República numa nação como o Brasil. Claro que existe um principado espiritual que é a divindade tutelar também de uma nação. Mas também tem um presidente de bairro, né? E tem um presidente de bairro. Tem bairros que são mais violentos do que os outros, tem bairro que a incidência maior é de uso de drogas, outro é de prostituição, outro é de divórcio. Isso revela no mapeamento espiritual o tipo de espírito que está responsável ali. Isso chama-se a territorialidade dos espíritos, são espíritos territoriais, que é o caso desse aqui. Ele pediu que Jesus não enviasse para fora daquela província. E andava pastando ali no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, novamente os demônios lhe rogaram, né? Dizendo, manda-nos para aqueles porcos para que entremos neles. Então, uma coisa que nós vemos aqui foi que Jesus não repetiu o comando que ele deu para esses demônios, né? Sai deste homem, espírito imundo, só deu essa ordem. Mas os demônios negociaram a sua retirada. E temos que aprender isso. Eles negociaram a sua retirada. Tudo bem, a gente sabemos que somos obrigados a sair, o Senhor tem autoridade, mas eles fizeram esses pedidos, né? Não os enviasse para fora daquela província. Pediram para que se eles saíssem, eles tinham que sair mesmo, mas eles não queriam ficar sem casa. No mundo espiritual, os corpos são chamados de casas, né? Tabernáculos, morada de espíritos. E aí aparece aqui esses porcos, né? No monte andava pastando uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios rogaram, manda-nos para aqueles porcos para que entremos neles. Então, o demônio que habitava num corpo humano, que o corpo humano é mais adequado, porque o corpo humano tem fala articulada, tem inteligência. Porém, esses porcos aqui são animais inferiores.
mas os demônios estavam dispostos, para não ficarem sem casa, a habitar naqueles porcos. E aí nós temos que lembrar uma coisa. Como esses espíritos, né, são chamados aí de espírito imundo, eu quero lembrar aqui que eu até durante algum tempo pensei assim, puxa, então os demônios podem entrar em qualquer animal, mas eu lembrei que os porcos são animais imundos. Né? Se nós formos pegar o Código Levítico, a lei mosaica, em Levítico capítulo 11, você vai ver lá que os porcos estão na categoria de animais imundos, impuros, que os judeus não podiam comer, aliás, não podiam comer. E se nós formos em Gênesis capítulo 7, Deus mandou que Noé colocasse na arca 7 pares de animais limpos e um casal, né, de animais impuros ou imundos, ou não limpos. Há uma correlação aí entre o mundo espiritual e o mundo físico. E o certo é que Jesus permitiu, né? Diz aí. E Jesus lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. Então a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. E eram quase 2.000 e afogaram-se no mar. Eu quero que eu vou dar uma parada por aqui, porque nós sabemos, se contarmos a história, que esse homem, ele foi liberto. Termina dizendo assim, que eles encontraram o homem vestido, sentado, vestido e em perfeito juízo. E eu fico me perguntando o seguinte, será que hoje, veja só como é que são as coisas, né? Hoje, né, nós estamos aqui no século 21, esses espíritos imundos estão por aí, esses demônios estão por aí, e a situação desse homem é uma situação terrível, né? Ele estava irremediavelmente escravizado, dominado por esses demônios. Eu não mencionei, mas eu percebo aqui uma tentativa de autodestruição, um sintoma de possessão demoníaca, ou pelo menos de uma opressão demoníaca, é a tentativa de autodestruição. Eles, quando estavam no corpo do homem, andavam se ferindo pelos montes e pelos sepulcros. Ao entrar nos porcos, eles se precipitaram, se afogaram no mar da Galileia. E lembramos também que Judas Iscariotes, em quem Satanás entrou, cometeu suicídio. Então há uma tendência de autodestruição que esses seres impõem aos seres humanos. A minha questão é, e hoje, né, que com certeza esses seres estão aí, esses espíritos estão aí, esses demônios estão aí por todo lugar, eles estão agindo da mesma maneira como agiu na época de Jesus. E aí a pergunta é, hoje os parentes desse homem o levariam ao psicólogo, ao psiquiatra, ao neurologista? Aonde esse homem seria levado? Porque aí as pessoas, né, é claro que o diabo é esperto, ele trabalha na cultura, ele vai tentar ridicularizar, desacreditar, desautorizar a palavra de Deus, né, e dizer que a palavra de Deus é porque esses seres, é porque os nossos antepassados eram pessoas ignorantes, né, supersticiosas, mas não é verdade. Esses espíritos estão aí. Aí eu pergunto, e se um parente seu tiver assim, cativo por demônios, não tinha solução para aquele homem, a única solução era Jesus, o poder sobrenatural, né, o poder de Deus para libertar. E a igreja, nós que somos a igreja, não quero aqui ser demagogo, sei que não é fácil, exige realmente a presença do Espírito Santo, o poder de Deus, mas exige também algum esclarecimento, né? Exige confiar na palavra de Deus, crer no que a Bíblia diz é verdade, né? E essa pessoa aí, ela não está com esquizofrenia, ela pode estar com um demônio. Se ela tiver com um demônio, só o poder de Deus, a autoridade que há no nome de Jesus. Então, devemos abrir os olhos, né? Para que esses espíritos que são invisíveis, que eles não saem em exame de raio-x, nem ultrassonografia, eles são invisíveis, intangíveis, e aí a função deles é atormentar o ser humano. E nós, como igreja, vamos fazer o quê? Vamos, pelo menos, nos esclarecer e crer no que a Bíblia diz, que esses espíritos são os mesmos, usar o nome de Jesus, dê ordem no demônio, né? Se ele não sair, aí você não pode fazer nada, porque com Jesus ele saiu, né? Mas nós devemos ser realistas, botar os pés no chão. Eu sei que é mais fácil a gente ensinar, pregar, né, sem enfrentar o ministério de cura, nem o ministério de libertação, só que
Eu sempre lembro que o livro de Atos diz assim, as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Jesus começou a fazer isso aí, curar os enfermos e expulsar os demônios. E ensinar e pregar o ministério da palavra. E aí ele seria sucedido pelo Espírito Santo, só que o Espírito Santo não tem corpo, ele precisa do corpo humano para usar, e nós somos esses corpos. Então temos que ter consciência disso, para nós não ficarmos aí à mercê desses demônios, e nós não usarmos contra eles as armas espirituais. A gente vai até usar as armas físicas, levar para o hospital. Até acho que é bom levar para o hospital. Porém, não deixe de usar as armas espirituais, não caia na incredulidade de pensar que o que a Bíblia diz é fantasia, é real, né? E vamos aprender com esse texto aqui o que Jesus fez. Ainda que nós não somos Jesus, somos discípulos dele, mas o mínimo que nós podemos fazer para ajudar alguém e a nós mesmos, né, contra esses poderes invisíveis, já estaremos fazendo grande coisa. Então fica aí essa reflexão sobre esse texto da Palavra de Deus, e que Deus nos dê fé, né, e nos abençoe para que nós possamos alguma coisa fazer, né, nesse mundo tão necessitado do poder de Deus para libertar os homens desses espíritos atormentadores, né, e usar o Evangelho que liberta, né? Esse tipo dessa mensagem é assim, o Evangelho que liberta. E aí nós possamos ver isso acontecer. Amém? Então, que Deus abençoe os irmãos. Até a próxima. Se Deus quiser, em nome de Jesus.